O dia que eu saí do meu celibato de quase 2 anos e me arrependi demais da conta. Pessoal, tem muitas mulheres que começam com celibato e infelizmente eles acabam em algum momento sendo interrompidos porque a mulher se sente atraída por um homem, né? E esse homem, depois do que ele chega no ponto A ao ponto B com essa mulher e ele conseguiu o que ele queria, ele simplesmente descarta e a mulher fica nessa depressão, digamos, momentânea, porque ela achou que a partir daquele momento ele ia ter algo a sério com ela, né? Então vamos analisar por que isso acontece e como que as mulheres devem sair dessa situação, na minha opinião, né? O dia que eu saí do meu celibato de quase 2 anos e me arrependi demais da conta. Eu comecei a fazer celibato por causa de um propósito e porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento bem tóxico, bem narcisista. Mas essa história do porquê eu entrei em celibato, eu acho que fica para um outro vídeo. Vou contar o que aconteceu realmente, por que eu saí e como ele me convenceu. Eu e minha irmã fomos num barzinho pra gente tomar uns drinks. Estávamos lá, só nós duas, de boa. E aí um amigo dela viu ela, chegou lá na mesa e cumprimentou. Até aí tudo bem. Ele estava acompanhado com um outro amigo que eu não conhecia e nem ela conhecia. Aí eles chamaram nós pra ir na mesa deles e tal, mas a gente não quis, queria ficar só nós duas, sabe? Quando você sai só pra amiga, assim, só pra curtir. Depois de um tempinho, eles foram lá na mesa de novo, e aí o amigo da minha irmã foi e me apresentou esse amigo dele. E eu gostei. Mas enfim, não rolou nada e tal, só cumprimentamos. E aí eles foram pra mesa deles. Passou um tempinho e a gente foi embora. E a caminho de ir embora, ele me mandou mensagem no meu WhatsApp. Ele tinha pedido pro amigo dele pedir pra minha irmã. E daí eu falei, pode passar. Aí ele me mandou mensagem, você já foi embora e tal, não sei o que, aonde vocês moram? E eu não morava na cidade onde eu tava, no barzinho. Falei, eu tô indo embora porque já tá tarde e amanhã eu tenho um monte de coisa pra fazer, não vou ficar aqui hoje não. Aí ele falou assim, então vamos combinar alguma coisa depois. Aí eu falei assim, tá bom, vamos. E ficou por isso mesmo. Aí ele começou a fazer um monte de perguntas, com o que eu trabalhava, o que eu fazia, onde que eu morava, nananã. E ele não morava no estado onde que eu moro. E aí ele falou que ele ia embora na segunda-feira, isso era no domingo. Ele ia embora na segunda-feira e se a gente podia almoçar. Aí eu falei que eu tinha compromisso na segunda-feira, que não daria. Aí ele falou assim, então depois a gente combina de novo. Aí eu falei assim, nunca mais, né? Aí, com o passar dos dias, a gente foi conversando e foi muito legal. Foi um bate-papo, assim, bem de boa, se conhecer mesmo, sabe? Nada forçado. Ele não sabia que eu tinha rede social, não sabia nada. Ele só sabia meu WhatsApp. Isso foi muito legal. Aí, quando chegou no outro final de semana, ele falou assim, esse final de semana você tá de boa? Aí eu ia viajar com a minha mãe, com a minha irmã, pra alguma pousada. Eu falei, esse eu não posso. Aí ele, então vamos marcar na outra? Que aí eu vou ir te ver. E eu pensei assim, como que esse cara vai sair lá do estado dele e vai vir aqui só pra me ver? Eu fiquei assim, sabe? Porque hoje em dia os caras estão com preguiça de sair de uma cidade de 20 km ou 10 km pra ir te buscar pra jantar e ele saindo do outro estado pra ir no meu pra me ver. Aí eu falei assim, esse tá de caô, né? Mas enfim, aí eu falei assim, não, no outro final de semana dá e tal, rendi, sabe? Beleza, chegou, era no sábado. Ele falou assim, cheguei de viagem, tudo certo pra de noite? Eu falei assim, não acredito que esse cara veio só pra gente sair num date, velho. E foi, gente. Aí o que acontece? Ele tem a mãe dele que mora aqui. E ele tem carros aqui também. Aí o que ele fez? Pegou o carro dele, veio aqui na minha cidade, me buscou. A gente jantou num restaurante muito bom. Era de sushi, que ele conhecia, eu não conhecia na época. Muito gostoso. Foi um bate-papo assim, muito de boa. E aí eu fiquei encantada, né? Eu já fiquei encantada dele ter saído de outro estado pra vir me ver. E daí ainda levou eu pra das comidas que eu mais gosto, que é sushi. Enfim, amei. Na época eu tava tão traumatizada que na hora que ele pediu a conta, eu falei assim, você quer que te ajuda? Aí ele, você é doida? Lógico que não sou esses homens aí não. Esses Caio Castro ainda ele citou.
E eu tava tão traumatizada com meus ex-relacionamentos que eu falei assim, meu Deus do céu, sabe? Porque a gente fica constrangida, né? Na hora que vem a conta, você fica. Mas enfim, ele pagou a conta e aí nós entramos no carro e daí ele falou assim, e aí, pra onde que a gente vai? Aí eu falei assim, então, eu vou pra casa. Aí ele, não, tudo bem, eu te levo lá. Aí eu fiquei, tudo bem? Então, tudo bem. Porque não é normal, né? O cara tenta dar uma forçadinha. E aí ele me trouxe pra casa. Me deu um beijo, aí a gente se beijou e tal. E aí eu fiquei assim, incrédula. Eu falei, meu Deus do céu, que homem é esse? E no outro dia, ele ia ter reunião e já ia ter que partir de novo. Aí eu falei assim, ah, não, tranquilo, né? Aí ele, eu volto pra te ver de novo. Aí eu, então tá. Daí eu comecei a acreditar, sabe? E fiquei muito feliz também, sabe? Porque eu já tava bem desanimada com o homem, sabe? E aí passou uns dias, ele voltou. Pessoal, por isso que é bom a gente ver o vídeo até o final para a gente entender quais são os argumentos no decorrer do vídeo, ver se bate com a introdução em que ela cita no vídeo. Por exemplo, ela falou que se arrependeu de ter saído do celibato depois de ficar muito tempo, né? Só que aí quando a gente vai analisar o vídeo, a situação, como foi que isso aconteceu, que de fato ela não conta até o final, né? Ela só fala ali as coisas boas, né? Ou seja, a conquista do homem, né? E durante o decorrer do vídeo, né, ela cita em que o cara mora em outra cidade e que ele gostou dela e tal, e a partir disso o cara começou a investir nela, né? Ou seja, se fosse um trabalhador, eu até coloquei aí em algumas partes do vídeo, um trabalhador que trabalha aí no mercado, franquista de posto, enfim, esses trabalhos mais que exige tempo, né, e dedicação e que não são bem remunerados igual outras profissões, né? Ou seja, o cara não vai ter tempo e condições de levar uma mulher no sushi, por exemplo, né? E aí tá, ela continua descrevendo o vídeo em que o cara sai de outra cidade, né, e que nesse local onde ela mora, né, essa digníssima, esse cara tem casa, enfim, levou ela para sair, né, e a partir disso a conquista dele foi ganhando a confiança dela, né, mas tem um pequeno detalhe, né, a gente não pode jogar o livro pela capa. Por exemplo, talvez esse cara realmente sim investiu nela porque achou ela interessante, porém tem aquele detalhe, quando aquele homem chega no ponto A e B, porque a digníssima cita que se arrependeu de ter saído do celibato, né? Ou seja, quando esse homem chegou naquele ponto em que ele queria, né, e foi descobrindo algumas coisas do passado dela, simplesmente ele abandonou, porque assim, o cara que investe tanto, que sai da sua cidade e vem para outra, né? O cara que acha a mulher interessante, que ela é bonita, talvez tenha uma conversa bacana, tem inteligente, mas o cara quando começa a conhecer o passado dessa mulher, infelizmente ele perde o interesse, né? Perde o desejo, porque ninguém quer relacionar com a mulher, na minha opinião. Se você é homem, comenta aqui nos comentários para mim, até você que é mulher também, só para você entender o nível do pensamento que, na minha opinião, os homens pensam, né? O cara quando investe esse tanto que esse homem investiu nessa moça, sai de outra cidade, pega o carro, vai no sushi, né, paga restaurante caro, né, e agrada ela de todas as maneiras. Só que aí quando entra na parte do passado, a mulher tem uma traição, a mulher tem um caso mal resolvido, talvez o ex dela era uma boa pessoa e ela não sabe lidar com isso. Então assim, é uma série de fatores em que o homem perde o interesse. E aí é aquele negócio, o cara já investiu tanto e não vai conquistar nada, então o cara simplesmente ele acha que aquilo ali é só um passatempo, ao invés de ser algo interessante. Aí ele chega naquele ponto A que todos nós homens gostamos, né? Inclusive as mulheres também, né? Porque você vê que a mulher fica entusiasma aí no vídeo aí, né? E aí o cara simplesmente abandona depois. Ele chega no ponto B, né? Conquista algo casual com essa digníssima, até se bobear tem até outras relações, né? Ou seja, outros encontros
após essa decepção momentânea, para o cara não perder esse investimento em que ele teve. E aí, a partir disso, no segundo e no terceiro encontro, o cara vai distanciando. Inclusive, no vídeo, a Digníssimo cita em que esse cara volta, né? Depois do encontro do sushi ali, né? Ela cita que beija ele e tal, e aí depois ele vai embora. Mas ele retorna para encontrar ela, né? E aí ela fala que o vídeo é curto porque senão não vai dar para contar todos os detalhes, né? Mas aí a gente já sabe mais ou menos aí como que poderia ser, né, o desenrolar da história. Então o que eu quero dizer? Que conforme o homem vai investindo na mulher e ele vai conhecendo o passado dela, ele percebe que não vale a pena esse investimento, porque, cara, não tem como a gente eu descrever aqui no vídeo qual foi a decisão desse homem baseado no conhecimento que ele teve. Então, infelizmente, por isso que as mulheres citam que os homens não são mais igual antigamente, que os homens não querem mais compromisso. Por quê? Porque o cara faz esse investimento igual esse homem fez nessa mulher, né? O cara até começa a gostar, acha ela interessante, ela é uma boa pessoa, né? Não que a pessoa não tenha oportunidade, não deva ter outra oportunidade no futuro com outro homem, mas, por exemplo, o cara que tem cara que é traumatizado com traição, né? O cara já foi traído, ele tenta encontrar outra pessoa, aí começa a conhecer e vê que essa outra pessoa já fez esse mesmo papel com outro cara em que ele já teve essa experiência, ele não quer passar por isso de novo. E aí, para ele não perder o tempo no investimento que ele teve, ele vai chegar no ponto B. Você sabe do que eu estou falando, né? Então, infelizmente, as mulheres vêm aqui na internet reclamar que não tem homem mais e que se arrependeu do tempo de ter perdido o celibato. Olha só para você ver o investimento em que esse cara teve, né? Aí a mulher fala que teve traumatizado e tal. Cara, infelizmente, não são todos os homens que têm essa condição de fazer esse investimento. E aí a mulher que tá nessa posição, cara, eu acho isso assim, muito estranho, né? Em vez de abrir o jogo, ver que o cara sai da outra cidade, meu Deus, vai conhecer a mulher e a mulher não tem condições de abrir o jogo, né? A mulher sabe que o cara tá interessado sobre ela, a pessoa dela, sabe que o cara gostou e a mulher fica enrolando. Aí você vê a audácia dessa mulher, cara. Então, assim, eu não tô julgando o comportamento dela, mas na minha opinião tem que ser mais sincero, não é verdade? O cara tá gastando dinheiro não é fácil hoje em dia, né? Ele já abre o jogo, já esclarece a história, o que ele quer, o que ela quer, se ela não quer também já abandona, né? Infelizmente casos momentâneos, né? E aí vai da experiência de cada um, de como cada pessoa se comporta dentro desse momento aí de conquista e de sedução, digamos assim, né? Infelizmente, cada vez mais a gente vai ver esse tipo de caso em que o relacionamento poderia ter dado certo, né, cara? Esse homem mais essa mulher, mas infelizmente assim, a falta de sinceridade no decorrer do encontro, né? A falta de maturidade para a pessoa entender que dinheiro não é fácil, igual o cara sai de outra cidade, cara. Não tô aqui defendendo um homem, não, e muito menos julgando a mulher, mas por um pouco de sinceridade, um pouco de maturidade poderia resolver isso aí, né? Porque realmente quando o cara investe numa mulher, ele está interessado. Mas aí falta a sinceridade da mulher em contar o que aconteceu no passado, porque ela mesmo cita no vídeo que está traumatizada dos ex-namorado, ex-marido dela, né? E aí esse pensamento negativo sobre o passado influencia no presente, mas ela tem que esclarecer por que ela pensa dessa forma. Infelizmente o relacionamento é baseado na confiança. Se ela não deixar a confiança fluir, o outro cara não vai ter esse mesmo sentimento, essa mesma confiança em que ele tem sobre ela, né? Ou seja, ele não vai perceber que ela está confiando nele, e aí é o início do término do relacionamento. Infelizmente isso não pode acontecer, né? Espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido a minha opinião sobre esse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para quem sabe ajudar aquela pessoa que você acha que está passando por isso e não sabe lidar com essa situação. E esse canal é feito para ajudar você a entender o comportamento das pessoas e o seu também, para quem sabe um dia você ter essa oportunidade igual a Digníssima teve, né? Que são poucos, cara, é raro, né? Um cara sair de outra cidade
para encontrar uma mulher pagando até sushi, restaurante caro. Você imagina um negócio desse? Você tá doido? Não estou julgando que dinheiro é o mais importante. Eu estou julgando a atitude desse homem, né? Que infelizmente é difícil, cara. Hoje em dia, cada vez mais os homens estão ficando solteiros, não quer saber de relacionamento e estão rapando fora, porque tem muita mulher que aproveita a boa vontade do homem. E hoje também o cara não precisa disso para fazer relações casuais, né? Digamos assim, porque hoje é muito mais barato, é muito mais viável e tem mulher ruda aí sobrando, né? Então, se você que é mulher, tá vendo esse vídeo, aprenda com o erro dos outros, né? Eu não sei como também foi o passado desse homem para essa mulher não ter seguido ali nos encontros até chegar no namoro, né? Então, infelizmente, é muito difícil a gente entender o decorrer das histórias aqui do vídeo da internet, mas tem como a gente deduzir o que poderia ser se ela se abrisse mais, né? Porque no meu ponto de vista ela estava traumatizada e não se abriu para esse homem, ou também o homem também tem alguma coisa no passado em que ela não gostou, né? Então tudo é depender daí do ponto de vista de cada um, né? Espero ter ajudado. Compartilhe esse vídeo para me ajudar. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui.